Oi, oi. Chegou! Boa tarde, querida. Como vai você? Você tá bem? Tô bem, melhorando agora. Fiquei mal aí com os últimos acontecimentos, mas Sim. vamos, vida que segue. Eu falo que sorrir é revolucionário, então a felicidade é algo que as pessoas, enfim, que ficam nos atacando não querem de nós, então é isso que a gente vai dar para elas. É uma Sorriso arma no quente, rosto. né? A felicidade é uma Sim, arma quente, como dizia o Belchior, né? exatamente. E você, Sinara, como é que você tá? Eu tô bem, tô bem, tô aqui na luta, né? Esse ano vai ser um ano punk. Duro. Esse ano vai Já, ser. já tá dando sinais do que será, né? Eu vi belas fotos atrás de você, hein? Gostou? É aqui no gabinete. Aqui, Gente, ela ó, e ele. muito bom. Eu entrevistei a Carol logo que ela foi eleita, né, como a primeira mulher vereadora negra em Curitiba. Imagine quanto tempo isso demorou, né, Carol? E desde o Demorou. começo, a Carol tem sofrido ataques pela condição dela de mulher negra e de esquerda, né? Então, semana passada teve a história envolvendo o Renato Freitas, que é um colega da Carol de Câmara e também de partido, né? A gente comentou aqui, Carol, que eu achei que a entrada na igreja não foi uma boa ideia, não foi uma boa ideia, tá? Eu vi que o padre queria impedir a manifestação na porta, que também não foi uma coisa correta. Então, assim, o objeto do protesto é correto, mas a entrada na igreja eu acho meio complicado. O que você achou dessa história toda? Foi uma situação muito complicada e muito delicada. Estava no ato, tenho dito, não participei da organização do ato, mas fui como uma militante negra que sou, sempre militante antirracista, tenho essa pauta muito forte. Fui para o ato no sábado, atos chamados no Brasil inteiro em protesto ao que aconteceu com o Moise, aquele imigrante congolês que foi brutalmente assassinado no Rio de Janeiro. Então, várias cidades no Brasil fizeram esse ato de protesto e aqui em Curitiba, as pessoas que organizaram o ato decidiram fazer o ato na frente da igreja do Rosário, dos Homens Pretos do Rosário, que é Claro. uma igreja que foi construída pelos negros aqui em Curitiba que não podiam frequentar a igreja, enfim, oficial. Aí construíram a Igreja dos Homens Pretos do Rosário, então é uma igreja muito simbólica, muito significativa para o movimento negro, e o ato foi convocado para lá. E estive no ato, o ato foi convocado para 17 horas, que é o horário da missa. Eu nem me dei conta. Mais uma vez, digo, né, eu não estava na organização do ato, mas como eu não sou católica, eu não imaginava que estava tendo missa nesse horário. Então, estávamos lá, vários manifestantes, movimentos, entidades, organizações, e aí algumas senhoras começaram a reclamar que o ato estava atrapalhando a missa. E aí o padre foi ali falar alguma coisa, aí a galera tentou explicar o que estava acontecendo, enfim, quando deu 6 horas, encerrou a missa, houve a decisão de entrar na igreja. Eu não entrei na igreja, até já fiz uma nota sobre isso. Não julgo a indignação de quem entrou, porque a compreensão das pessoas que estavam ali é que o padre deveria ter se sensibilizado com a pauta. E, de fato, os ânimos no nosso país andam muito exacerbados, porque, enfim, a população negra anda vivendo, assim, acho que o auge da violência, né? Não vou dizer o auge, porque a gente teve o período da escravização, esse sim foi o auge da violência, mas a gente viu a violência racial se exacerbar nesse momento, e acredito que muito pelo momento político, né? A gente tem um presidente que autoriza essa violência. Então, por isso não julgo a indignação das pessoas que naquele momento ficaram indignadas com o fato do padre não acolher aquela indignação, aquela revolta naquele momento. E aí, o que se sucedeu depois foi as portas abertas para as pessoas que são racistas mesmo, para as pessoas que realmente nos odeiam, né? Porque a gente não pode esquecer também que somos de esquerda, somos petistas, Isso. nos atacarem de todas as formas. No meu caso,
mesmo eu não tendo entrado na igreja, começaram ataques de todos os lados. Porque tem que morrer, criminalizando o fato de... Eu vou mostrar para as pessoas aqui, eu peguei os prints que você exibiu e vou mostrar para as pessoas, para eles verem a violência que é. Coloca absurda. Um por um, Guilherme, para eu ir lendo aqui para as pessoas. Olha só, essa moça aí, macaca fedorenta, vai pagar pelo que fez, você não dura 2 meses. Olha só, ameaça de morte, né? O outra postagem. Eu tenho até vergonha de ler. Eu tenho vergonha, eu confesso. Mas eu acho que tem que ler, porque quando a gente fala de violência racial, as pessoas ainda, não sei se elas conseguem visualizar realmente toda essa violência. Olha só, a marca do Bolsonaro, né? A pessoa tem lá a marca do Bolsonaro, preta, safada, sem vergonha, merecia ir para a cadeia, não merecia ser vereadora. A Eder Borges tem razão em não gostar de petista. Tomara que você perca teu cargo na Câmara dos Vereadores. Imunda, cristofobia é crime. Calúnia, né? Uma calúnia. E o outro print, olá, invasora de igreja, rezar com certeza você não vai na igreja, né? Filha de Satã, vai trabalhar vagaba, fazer projetos decentes, vai estudar, rezar, servir ao povo de bem. Olha o nível do racismo institucional no Brasil, né? É uma vereadora que está sendo atacada de forma caluniosa, né? Porque afinal você nem participou da questão. E tem uma coisa que me preocupa muito, Carol, porque vocês estão na mira dessas pessoas há muito tempo, né? E o Renato, então, muito, muito mesmo, né? Ele foi várias vezes preso já. E aí, nos últimos dias, o que é que as pessoas que sempre quiseram caçar o Renato fizeram? Entraram com vários pedidos de cassação. A gente tem essa notícia aí, né, Guilherme? Sim. Já tem 4 pedidos de cassação. Olha só, Câmara acata 4 pedidos de cassação contra o mandato de Renato Freitas. Imagina, o Bolsonaro homenageou torturador em plenário e nada aconteceu com ele. É um absurdo. Você acha que essa ação pode prosperar, Carol? Olha, eu espero que não prospere. O PT, né, o Partido dos Trabalhadores, já está articulando toda a defesa necessária. A Câmara também se comprometeu a garantir ampla defesa, o que é justo. E é nítido que a situação está sendo totalmente distorcida e exagerada. E, como falei, as pessoas se sentiram no direito de destilar todo o seu racismo e seu ódio e encontraram a desculpa que precisavam. Isso. Então, é muito distorcido, é muito exagerado, e com essa consciência, eu espero que esses pedidos não prosperem. E no teu caso, o que você fez? Você deu queixa na polícia? Quais foram as providências que você tomou? A gente entrou com representação no Ministério Público, foram 25, se eu não me engano, foram 25 ataques que variam entre injúria racial e ameaça de morte. Foram 26 perfis, desculpa, e aí o Ministério Público já fez a representação, o Ministério Público distribui para as delegacias, para a Delegacia de Crimes Cibernéticos, e quem vai acompanhar essa representação é o Núcleo de Promoção da Igualdade Racial do Ministério Público. Já tinham acontecido outras coisas nesse sentido, não foi, Carol? Eu me lembro. Eu fui ameaçada de morte logo que eleita, foi quando a gente conversou a primeira vez. Então, assim, realmente, só que dessa vez, Sinara, eu fiquei muito abalada mesmo, assim, porque violência racista vivi a vida inteira, né? Isso não é uma novidade. Nasci de pele preta, retinta, nesse país que é tão racista, né? O Brasil é um dos países mais racistas do mundo. E então a violência racista, ela não é uma novidade na minha vida, lido com ela há um bom tempo. As ameaças de morte agora são a novidade, né? Esse desejo que as pessoas têm de que eu morra simplesmente por estar ocupando esse cargo, isso sim é novo e assusta muito. Mas dessa vez, o que me fragilizou muito é que os ataques vieram de todos os lados. Então, ataques de pessoas querendo que eu morra porque acham que eu estava dentro da igreja, e eu não estava, pessoas querendo que eu morra simplesmente por estar ocupando esse espaço hoje e ser uma mulher petista, de esquerda, feminista, e os ataques das pessoas que acham que eu deveria ter entrado na igreja, os ataques das pessoas que
por assim como o Renato, eu ser uma mulher negra, o Renato também um homem negro, que eu deveria conseguir impedir a violência que ele está sofrendo, enquanto eu tenho que lidar com a própria violência que eu estou sofrendo. Então, assim, não houve um lugar, e isso para mim demonstra um lugar do racismo mesmo. Não há um lugar de segurança para nós. Os ataques vieram de todos os lados, sabe assim, de esquerda, de direita, dessa vez os ataques vieram. Então, isso mostra também o quanto a gente tem que superar a questão racial mesmo, o quanto a subjetividade do racismo se desdobra de outras formas. E as pessoas, às vezes, elas não se atentam de que elas estão reproduzindo racismo e nem percebem. Ó, deixa eu ler aqui os superchats que estão chegando. O Daniel Miage fala: ingresso para Carol, bancada negra e LGBTQIAP de Curitiba. A Deise Azevedo: Carol, sua linda, chorei ontem com você, com o Mauro Lopes e a Duda. Força, querida, o que mais me tocou foi a sua fala ao dizer que a gente não pode errar. Não tenho direito de errar. Não tenho direito de errar. E o José de Souza Silva fala: Lula é nossa joia mais preciosa e precisa ser cuidado com todo carinho. Esse é um tema que eu vou entrar daqui a pouco contigo, só para a gente encerrar essa história. O protesto que estava sendo feito na frente da igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, que é uma igreja que tem quase todas as cidades, capitais brasileiras, em Salvador tem, são igrejas que tem, vamos dizer, se há um lugar de fala em termos de igreja, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos é uma igreja que tem lugar de fala, né, Carol? E aí, hoje, agora há pouco, o presidente da Fundação Palmares, o senhor Sérgio Camargo, né, como a gente previa, ele saiu ao ataque contra a memória do Moise, né? A extrema-direita ela não se conforma de ver as pessoas pretas barbaramente assassinadas, elas querem assassiná-las depois de mortas, novamente, como eles fizeram com Marielle e agora estão fazendo com o Moise. Deixa eu mostrar para vocês o tweet do senhor Sérgio Camargo. Moise andava e negociava com pessoas que não prestam. Em tese, foi um vagabundo morto por vagabundos mais fortes. A cor da pele nada teve a ver com o brutal assassinato. Foram determinantes o modo de vida indigno e o contexto de selvageria no qual vivia e transitava. O que é uma mentira, né? O rapaz ele estudava e tudo. É uma coisa assim... É brutal ver uma coisa dessa partindo de um homem negro, além de tudo, né, Carol? É brutal. Eu vejo que tem uma bizarrice no governo Bolsonaro, uma morbidez, porque o Bolsonaro ele escolheu essas figuras, e eu digo, né, o Sérgio Camargo, ele é um Frankenstein, porque ele é uma pessoa que tem a nossa tez, a nossa cor, a nossa cara, e é um inimigo contra nós. Então, o Bolsonaro colocar essas peças assim é a coisa mais mórbida que eu vejo no governo Bolsonaro. Por exemplo, uma Damares. Colocar uma Damares no Ministério das Mulheres, uma mulher que não garante os direitos das mulheres, que não trabalha em prol da igualdade de gênero, criminaliza, inclusive, quem faz isso, né? Criminaliza todas as políticas de igualdade de gênero. Então, essa morbidez do Bolsonaro me assusta, assim. E a gente não pode esquecer essa ligação esdrúxula que o Bolsonaro tem com o neonazismo. E eu sinto que as pessoas, muitas vezes, elas não falam disso. O Bolsonaro já deu vários sinais, assim, de que ele tem essa ligação, de que ele tem esse flerte com o neonazismo, e o bolsonarismo também expressa isso, porque o bolsonarismo, né, que é essa corrente de pensamento que o Bolsonaro criou, o bolsonarismo, ele circula entre moralização da política, criminalização de figuras políticas, mas também tem muito de racismo. As pessoas que estavam aqui, as pessoas que estão nos atacando, os ataques racistas, vêm de perfis bolsonaristas. Então, é muito doído pensar que esse nosso presidente autoriza esse absurdo, essa violência que a gente está vivendo. E ver uma pessoa como o Sérgio Camargo reproduzindo esse nível de racismo, sendo uma pessoa preta, chega a tirar o ar, chega a tirar o fôlego, a gente perde as palavras de
de falar desse assunto. Olha, o MXPXM fala que é muito triste escutar tudo isso. Sinto muitíssimo por tudo que vocês estão passando. E o Marcos Lima fala: Curitiba é racista, precisamos ser mais inteligentes. Você acha que Curitiba é uma cidade em si racista, Carol? Bom, eu vou falar de dados concretos. Curitiba é uma das cidades mais desiguais do mundo. Curitiba é a capital do neonazismo no Brasil. Existem eventos neonazistas em Curitiba. Curitiba abriga mais de, enfim, não sei quantas células neonazistas. Tem faz parte, né, do imaginário da cidade. Quem mora em Curitiba vê suásticas pelos muros, a gente acorda com notícia de que os neonazistas assassinaram gente no centro da cidade. Esse é o cotidiano da cidade de Curitiba. Então, não é exagero, não é politicagem a gente dizer que Curitiba é uma cidade difícil, uma cidade racista. Curitiba é uma cidade profundamente racista. Eu sei que isso é um contexto brasileiro, o Brasil todo, né, tem essa questão do racismo estrutural, mas aqui no Sul é exacerbado e Curitiba está entre essas capitais aí, junto com Porto Alegre e Florianópolis, as capitais que abrigam aí a maior parte das células de supremacia branca. Nossa, que horror, hein? O seu não trabalho é à toa, é árduo. Não é à toa que em 327 anos de história, só agora Curitiba elegeu uma mulher negra. Isso não é uma aleatoriedade, isso diz do contexto da cidade, dessa estrutura difícil, pesada, e o quanto é pesado agora exercer essa função nessa cidade, exercer essa função aqui na Câmara de Vereadores de Curitiba, porque daí eu vejo os outros mecanismos que coíbem a nossa atuação, mecanismos antidemocráticos, os ataques cotidianos. Uma coisa que pesa muito, assim, é eu ver em plenário, muitas vezes, vereadores expressando posicionamentos racistas. E como o racismo ele é subjetivo, tem essa subjetividade do racismo, a gente não consegue criminalizar. Então, por exemplo, um vereador que diz que cota é um absurdo, que não deveria ter cota, que o Brasil não é racista, que eu que sou racista de dizer que o Brasil é racista. Então, isso é a subjetividade do racismo que a gente não consegue criminalizar. A gente tem muito por aprimorar também as leis de criminalização do racismo, porque senão a gente fica vivendo isso, né? Aqui, a Gazeta do Povo, que é o jornal do Estado, o maior jornal do Estado, tem uma influência, o Jornal da Cidade tem uma influência, quando a gente conseguiu aprovar o projeto de cotas, quando a gente conseguiu aprovar o projeto de cotas, a notícia que saiu na Gazeta do Povo foi a seguinte: agora em Curitiba as pessoas vão ser contratadas pela cor da pele. Agora o critério de contratação da prefeitura será a cor da pele. Falando que isso é uma... Então, assim, é com isso que a gente lida. E aí eles divulgam notícias falsas. Colocaram, por exemplo, a minha cara em tudo que é blog bolsonarista, dizendo que eu invadi a igreja, e esses ataques começaram desde então. Criam fake news e por aí vai. Então, pensa o quanto isso endurece, o quanto isso ingessa, o quanto isso amarra a nossa atuação. E o quanto isso nos fere, né? O quanto isso nos fere, porque tem que ter uma resistência muito grande de você olhar e ver as pessoas te chamando de tomara que você morra, você não vai durar 2 meses, e você levantar no dia seguinte e você estar aqui. Então, não é justo. A gente precisa aprimorar os mecanismos de proteção para que a gente possa exercer, né, cada vez mais a diversidade entrando nas câmaras, nos parlamentos, o que é saudável. A democracia só vai se efetivar quando essa diversidade estiver em todos os espaços, mas a gente precisa também aprimorar os mecanismos de proteção e garantia do exercício da função, porque não é justo, é muito pesado, e eu ter que acordar todo dia pensando em desistir de um lugar que foi tão difícil de construir, eu penso que é a maior injustiça. É isso que não me deixa desistir. Porque ontem no 247 eu estava assim, no meu auge, assim, no meu limite, não estava aguentando mais, assim, tanto que acabei chorando ali no programa, porque, e olha que eu sou durona, hein? Eu não sou de chorar.
Nossa, E foi eu sinto muita raiva. Eu consigo sim, chorar. E foi o auge. Mas o que me faz ter a resistência de falar, não, eu não tenho a possibilidade da desistência para mim não é uma realidade, porque se eu desisto, essas pessoas elas atingiram o objetivo delas, Exato. que é me tirar daqui, que é nos eliminar, eles não querem que a gente exista. Então, assim, essas violências que a gente sofre é o que faz com que o Moise, que essa violência se efetive de forma concreta. Né? Quando matam um negro a paulada porque ele foi cobrar o seu salário, isso é fruto de toda essa violência que começa com preta, macaca, morra. É isso. Ave Maria. A Lu Ramires fala, Sinara, seu programa é uma luz para o final de semana. Sou sua fã e da Fórum, uma singela contribuição para o jornalismo sério e comprometido. Obrigada, Lu. E uma nova membro aqui, Adriana Paiva. Eu queria entrar contigo, Carol, nesse tema, que é o tema do programa. O Daniel Miage pergunta para você, Carol, como vai a federação? O PSB do Paraná é do Ratinho, né? Está perguntando. O Ratinho é do PSD, não do PSB. Uhum. Tá. Então, eu queria entrar nesse assunto que é o nosso tema principal da live de hoje, que é as frases do Joaquim Barbosa sobre o perigo. Né? A Daniela Pinheiro fez a matéria, deixa eu só ler aqui para vocês direitinho a frase que ele disse para ela. Né? Ela perguntou se ele achava que o Lula corria risco de vida, né? Porque afinal o Bolsonaro está todo dia dizendo daqui a não sei quantos dias vai acontecer uma coisa que vai livrar o Brasil, esse tipo de ameaça que ele fica fazendo o tempo inteiro. Aí ele respondeu o seguinte: não duvido, essa turma do outro lado é sanguinária, não tem limites, pode ver um doido e fazer isso mesmo. E aí ele, por outro lado, depois eu pergunto, o que eu vou perguntar em seguida, mas eu queria que você comentasse isso. Você acha que esse risco é um risco existente? O PT está cuidando da segurança do Lula, Carol? Sinara, esse risco é um risco existente. Eu estava vendo uma fala da Márcia Tiburi, que saiu do Brasil, e ela estava falando que ela saiu do Brasil porque ela foi para um debate e no debate ninguém avisou ela chegou no debate e tinha um neonazista. E daí ela fala daquele ditado, que é onde tem um nazista, eu não me sento, porque se tem 2 neonazistas num lugar e eu me sento com eles, então são 3 neonazistas. E isso foi uma das coisas que fez ela sair do Brasil. Essas pessoas hoje elas estão no Brasil e elas ocupam postos, elas ocupam cargos políticos. A gente já viu em live do Bolsonaro, ministro do Bolsonaro fazendo sinal de supremacia branca, white power. A gente já viu o Bolsonaro tomando copo de leite em live e eu fico chocada como isso não indigna, como isso não comove o país a ponto de tirar esse cara. Como que esse cara conseguiu efetivar, assim, ele vai chegar no final do governo, ele vai até o fim, mesmo cometendo crimes absurdos. Então, é um risco, sim. A gente já teve a morte da Marielle, a gente já teve outras figuras políticas saindo do Brasil, indo embora por medo. E é um risco, sim. Na caravana do Lula, antes dele ser preso, aqui no Paraná, atiraram na caravana do Lula, bala, tiro. Então, existe esse risco, sim. Assim, desde a ascensão do Bolsonaro, a gente começou a ver essa barbárie escancarada. É momento da gente se proteger. Eu acredito que é momento também da gente ganhar a visão das pessoas, abrir os olhos das pessoas, porque no meio de tanta fake news, no meio de tanta notícia falsa, no meio de tanta polarização, acredito que as pessoas às vezes ficam perdidas e minimizam o peso das coisas. E nesse momento a gente está lidando com um conflito político, social, econômico gigante. Portanto, o Brasil é hoje um campo minado. As pessoas têm me perguntado muito, você não tem medo? Já foi ameaçada de morte mais de uma vez? Sim, eu tenho medo. Mas o que acontece no nosso país? A gente ainda não aprimorou mecanismos de proteção política, né? Por exemplo, a Câmara de Vereadores não tem como prover minha segurança. O secretário de Segurança Pública aqui do Estado falou que não pode prover segurança para todo mundo que é ameaçado.
E daí eu tô aí. E é nisso que acontece o que aconteceu com a Marielle, né? Eu recebi aqui no gabinete, foi uma visita muito linda que eu recebi aqui, a visita de uma das assessoras da Marielle. E a gente orou juntas aqui, porque ela falou, Carol, a Marielle não tinha inimigos. Diferente do que as pessoas pensam, a Marielle não tinha inimigos. A Marielle, e também diferente do que as pessoas pensam, porque as falas que as pessoas, as falas que ficaram, as falas que são divulgadas dela, foram falas pontuais, em sessão, e ela falou, mas ela não era afrontosa o tempo todo, ela não era uma pessoa que estava o tempo todo se desgastando e brigando com as pessoas, criando, né, inimigos e etc. Ela tinha uma atuação tranquila, e olha o que aconteceu. Essa fala da assessora da Marielle me deixou mais assustada ainda, porque é a minha realidade. Eu tenho uma atuação aqui buscando fazer o que eu acredito que tem poder de transformar a vida das pessoas. Eu não tenho inimigos, eu venho de uma família muito simples, eu sou uma pessoa muito simples, tenho um cotidiano muito simples, e isso me coloca, me coloca no mesmo lugar dela. Eu fico pensando, se ela tinha uma vida também assim, que ela não tinha inimigos, que ela não... Isso nos coloca, isso nos iguala. Então a gente tem que entender que a gente está num momento de conflito. O Lula tem mesmo que se cuidar, e eu acredito que ele se cuida, eu acredito que ele tem segurança sim. Se o Bolsonaro está ameaçando, o Bolsonaro tem uma rede de gente louca. O Bolsonaro se comunica e ele tem uma rede de gente louca. O bolsonarismo é uma gente que não dialoga com a realidade. A gente viu o que aconteceu, por exemplo, na Câmara de Porto Alegre, que os caras entraram com suástica dentro da Câmara porque não queriam o passaporte vacinal. Olha só. Aqui, esse povo também veio aqui para frente da Câmara, eu não estava. Eles vieram na segunda-feira de manhã, hoje de manhã, eu não estava aqui na Câmara, hoje de manhã eles estavam todos aqui na frente da Câmara, dizer que somos invasores de igreja, que vamos destruir a igreja, que não querem o comunismo, que se o comunismo entrar a gente vai começar a invadir. Então você pensa, né? Porque quando o Bolsonaro postou o que aconteceu aqui em Curitiba, ele acionou essa rede aí, ó. Isso nos coloca em risco, como um todo. Todas as figuras políticas de esquerda, mais ainda as que são pretas, pobres, LGBTIQA+, aí fragiliza mais ainda, né? Porque daí, para essas pessoas, a gente não deveria nem existir. A situação do Renato, por exemplo, né, que ninguém lembrou nas matérias que ele é autor de um projeto para colocar câmeras nos policiais. Vocês acham que os policiais estão felizes com isso, né, Carol? O Daniel Miage insiste aqui. O PSB apoia o Ratinho Júnior? Eu estou por fora disso. Você sabe, Carol, se o PSB o Ratinho Júnior é do PSD, de dado, não do PSB. Então, o que está... Mas ele está na base do governo Ratinho? É isso que ele está perguntando, o PSB? Sim, está na base. Aqui no Paraná tá. Isso cria um conflito aqui, porque o Paraná tem suas especificidades, né? Então, existem influências ali. Eu acredito que muitas pessoas vão sair do PSB, por isso que tem a janela partidária, né? Porque acredito que realmente fechando a federação de partidos, o PSB está na federação de partidos. Fechando essa federação, algumas figuras políticas aí vão se realocar em outros partidos, vão se aglutinar, aqueles que são bolsonaristas, aqueles que não querem o governo do PT, tem os que apoiam o Moro também aqui no Paraná. Então, é um jogo de xadrez, né? Essas peças elas vão se deslocar. Aqui na região, a gente tem uma especificidade grande, assim, e acho que essa federação de partidos, ela bagunça o tabuleiro do jogo político aqui. A Fátima Lemos fala, admirável Carol, não desista, estamos com você. Muita gente mandando carinho aqui para você, tá, Carol, no chat. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então, tem outra fase do Joaquim Barbosa que eu queria repercutir contigo, que ele fala que a chapa Lula-Alckmin é para ele uma jogada de mestre. O que você acha? Você é daqueles petistas que apoiam essa chapa ou você está entre aqueles que acham que é um erro?
A gente não gosta do Alckmin. Eu, assim, acho que é difícil um petista que fala, nossa, Alckmin, que massa. Mas a gente também tem que olhar para a realidade da democracia brasileira e entender quais são os mecanismos que opera e quais são os limites dela e perceber que hoje uma chapa como essa é necessária. É necessária porque aglutina outros setores e trazer esses outros setores, eu acho que é o que o Lula tem de mais... uma das coisas das habilidades mais importantes do Lula é essa capacidade de articular para além da esquerda e para além do Partido dos Trabalhadores. Essa articulação, ela se faz muito importante para que a gente possa derrotar o Bolsonaro. Quanto mais gente, melhor, né? Eu sempre tenho dito, se é para fazer uma frente ampla, se o objetivo principal é tirar o Bolsonaro, eu acho que o Lula tem toda a razão, sabe? Eu tô curiosa com uma coisa, Carol. Lula é um estrategista, né? Do bem, diferente do Bolsonaro. Sabe bem mais que a gente, né? Carol, eu tô curiosa para saber uma coisa. A candidatura do senhor Sérgio Moro não decolou no Brasil, né? Não decolou. Eles achavam que ia fazer um maior sucesso, que ia roubar muito voto do Bolsonaro. Essa última pesquisa que teve, ele caiu e ficou no mesmo patamar que o Ciro e tal. Como é que está aí na terra dele, no Paraná? O Moro ainda tem prestígio? As pessoas falam dele, tem adesivo? Como é que está? Tá bem baixa, assim. Tem os filhos órfãos da Lava Jato aqui em Curitiba, mas o Moro, ele é muito incompetente, e a gente não pode ter medo de falar isso. Ele não tem carisma, ele não tem discurso, ele não tem proposta, ele é uma figura extremamente frágil. Olha, eu jogo que o Moro, ele comprou a vaga dele no concurso para ir para a Polícia Federal, porque ele é, sabe assim, pobre mesmo intelectualmente, fraco, empobrecido, né? Fraco, feio, fraco e sem talento, assim. Feio, fraco e sem talento. Então ele não aglutina, ele não gera, ele não tem liderança. E o bolsonarismo engole daí, né? O bolsonarismo aqui engoliu. O bolsonarismo faz com que ele não decole, porque eles se somaram ali, se juntaram no momento ali da Lava Jato, e toda aquela articulação do golpe, e a Lava Jato, e tudo isso ajudou a eleger o Bolsonaro, tanto que o Moro foi para o governo Bolsonaro. E daí, quando eles rompem, o bolsonarismo meio que soterrou os lavajatistas. Então, mesmo aqui em Curitiba, no Paraná, ele fez um lançamento de livro aqui em Curitiba, não tinha quase ninguém, foi um fracasso. E, sim, não foi quase ninguém, você imagina. E eu fiquei comparando, né? Você pensa, o Lula lançar um livro, gente, chove até de gente, Curitiba, né? Vem gente do mundo inteiro. O Moro foi uma derrota, assim, um fracasso. Tem uns humoristas, assim, mas é muito sem expressão. Ele afundou mesmo. Essa tentativa de construir o Moro como terceira via deu errado. E você acha que ele vai até o fim na candidatura? Vai. Eu acredito que a candidatura dele vai até o fim. O Moro tá meio perdido, né? Ele não tem o que fazer. Eu acho que ele vai com a candidatura até o fim para tentar visibilidade, projeção, para ir se construindo como uma figura política ou algo assim, porque para onde que o Moro vai correr? Ele não está meio que sem ter para onde correr, né? E uma coisa também é o fato, né, dos processos do Lula terem caído, essa volta por cima que o Lula deu, também desmoralizou muito os lavajatistas. E isso fragiliza também o Moro. A coisa dele estar com os bens bloqueados. Foi uma inversão assim que as pessoas elas estão assim, ó, não dá para correr atrás de Moro, não. Olha, Ju Sampaio mandou um super sticker, obrigada. O Marcos Lima fala: Carol, sugiro a você passar férias em Salvador para pegar um axé. Seria bom, eu fui em dezembro, eu fui para Salvador. Tá vendo, gente? Do ano passado. Curtiu?
Ah, não, dezembro, o que eu tô falando? Não, foi julho. Julho do ano passado eu fui para Salvador, curti, foi bem gostoso, cidade linda, não conhecia. Ah, que Conheci, comprei demais. esse búzio lá, Ó, adorei a cidade, maravilhosa, maravilhosa mesmo, assim. Fui para Chapada também, Chapada fez Diamantina, pacote completo, né? sim, Carol, para a gente terminar aqui, eu queria perguntar para você, o tempo voa aqui nesse programa, né? Eu queria sim. te perguntar o seguinte: ontem o PT comemorou 42 anos, né? Eu sou uma grande, apesar de eu não ser petista, mas eu gosto tanto do PT quanto do PSOL, quanto do PCdoB, eu sou uma grande defensora do PT. Eu acho a existência do PT muito importante para o campo da esquerda, coisa que talvez nem todo esquerdista perceba, né? Como a existência do PT é importante. No dia que o PT acabar, a esquerda toda vai acabar, né? E aí eu queria perguntar para você o seguinte: você escolheu o PT, né? Você, sendo mulher negra, periférica, escolheu o PT para se candidatar. E o que você acha que está faltando, que vai ser preciso nessa campanha de 2022 para que o Mano Brown não faça de novo um discurso como ele fez em 2018, dizendo que o PT se afastou das periferias? Eu acho que o PT já está fazendo, já deu a volta naquele discurso do Mano Brown. E o próprio Mano Brown, eu sou fã do Mano Brown, ouço o podcast dele, que é sensacional, assim, ó, ouvi todas as entrevistas que ele fez, e ele fez uma conversa com o Lula num dos podcasts dele, e ele fala que aquela fala foi para aquele momento, e naquele momento aquela fala estava correta. Né, o PT ele meio que se afastou mesmo, assim, perdeu essa capacidade de diálogo mais amplo com a sociedade, ao passo que o bolsonarismo fez o contrário. O Bolsonaro foi efetivo na comunicação, ele conseguiu se comunicar com as pessoas da forma errada, né, espalhando notícia falsa, mas conseguiu. E a gente perdeu essa conexão de alguma forma. Mas ver essa retomada, olha de onde o Partido dos Trabalhadores saiu. A nossa maior expressão política, a nossa maior figura política, que é o Lula, foi preso, saiu da cadeia e hoje está liderando as pesquisas, e nem candidato é ainda. Então, isso não se dá à toa, isso não é só por causa da competência e da capacidade do Lula, que é inquestionável, mas isso demonstra uma militância, demonstra a militância do partido, que é o maior partido de esquerda da América Latina. O PT nasceu na base, o PT é um partido de massas, o PT é um partido de base. A gente não estaria com a nossa maior figura política liderando as pesquisas se a gente não estivesse trabalhando na base. E o PT elegeu vereadores e vereadoras em várias cidades. Aqui em Curitiba a gente conseguiu o inédito, que é eleger a primeira mulher negra, eleger mais um homem negro. Fazia anos que em Curitiba a gente só tinha uma cadeira de vereador, a gente ampliou para 3, e a gente poderia ter feito 5 vereadores aqui em Curitiba se a gente tivesse articulado de uma outra forma, porque também a gente sabe que o partido também é perpassado por toda essa estrutura brasileira, racista, misógina. Então, a gente ainda tem que, por exemplo, avançar em construir mais mulheres, em construir mais negras e negros. Isso é uma tarefa para nós, mas a gente foi muito efetivo, o Partido dos Trabalhadores foi muito efetivo, a militância do Partido dos Trabalhadores conseguiu se enraizar de novo, e a gente está aí, a gente está vivo, né? O PT está aí, assim, dando um show de retorno na crista da onda, quando todo mundo jurava que o PT tinha morrido. As pessoas sentenciavam, comentaristas políticos, cientistas políticos, o PT morreu, o PT acabou. Não, o PT só está começando. Ô, Carol, você sabe, eu vou dizer, o Daniel Miage está perguntando se o PT tem candidato a senador. Será que é em Curitiba que ele está falando? Daniel, eu não sei em qual estado você está falando. Se é em Curitiba, tem candidato a senador? Deve ser aqui no Paraná. Aqui no Paraná a gente está discutindo, ainda não lançou, tem alguns nomes. Tem um nome de mulher muito interessante, assim, uma mulher que tem uma militância bem grande no estado aqui da educação, acredito que será o nome, mas não vou lançar aqui ainda. Está se aventando quem será o candidato do PT, ou candidata a Senado. Não, eu sou pré-candidata a deputada federal. Ah, que massa, Carol. Deixa eu dizer uma coisa para você. Uma coisa que eu sinto falta
Cada vez que eu converso com uma mulher interessante como você, como a Tainá de Souza, lá do Rio, que eu adoro também, eu sinto falta de vocês na executiva nacional do partido, sabe? Eu queria ver vocês dando entrevistas em nome do PT, né? Quando que vocês vão disputar cargos na executiva? Eu gostaria de ver vocês lá. A gente está chegando, né, Sinara? Como falei, é isso, né? O partido ele não é uma ilha, o partido está dentro do Brasil e o Brasil é um país racista, machista. Então a gente está chegando. Por exemplo, aqui em Curitiba eu não era aposta do partido, eu não era a candidatura que seria eleita, não era a que o partido estava investindo ali, né? Por isso, porque sou mulher, porque sou negra. Mas o partido consegue agora perceber essa nova realidade. Não só o partido, como o Brasil, né? Mesmo empresas hoje percebem que sem a inclusão da diversidade não vai caminhar. E as empresas já estão trabalhando para isso. O partido também está se reformulando nesse sentido. E acredito que muito em breve a gente vai ter o despontar aí de grandes lideranças feministas, negras. É necessário, é importante. Carol, foi um prazer receber você aqui. É sempre um prazer. E volte sempre, viu, querida? Obrigada, o prazer é todo meu. Sou sua fã desde muito tempo. Desde Socialista Morena, sou fã. Precisando é só ligar, tá bom? Grande beijo para você. Tchau, querida. Obrigada. Tchau, tchau.